Caríssimo católico, não fique desanimado diante das tentações. Pelo contrário, lute com fervor e fortaleza para vencê-las, lembrando-se das palavras de Santo Antão, abade. Elimine as tentações e ninguém se salvará. Para sentires ânimo diante das tentações, ouça atenciosamente esta pregação sobre as tentações de Jesus Cristo, feita pelo reverendíssimo padre Divino Antônio Lopes, fundador do Instituto Missionário dos Filhos e Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e das Dores de Maria Santíssima, e do movimento missionário Lanceiros de Lanciano, e com certeza você se animará a lutar com paciência contra todas as tentações. Prezado católico, leia a Sagrada Escritura. Ela, como está no Salmo 118, versículo 105, é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Leia, medite e viva a palavra de Deus, porque nela você encontrará a verdade, como está no Salmo 33, versículo 4, pois a palavra de Deus é reta. Abra a Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Repito, Evangelho de São Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. No versículo 1 diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Católico, Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, imediatamente depois de ter sido batizado no Rio Jordão, foi impelido, isto é, levado pelo Espírito Santo para o deserto, como está no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 12. E logo o Espírito o levou para o deserto. Este deserto era um lugar muito árido, seco, na área do chamado deserto da Judéia. Das margens do Rio Jordão, onde fora batizado, caminhou Jesus Cristo uns 8 quilômetros até esta área do deserto. Ele ficou na região mais alta, isto mesmo, mais alta do deserto, com muita probabilidade no que hoje se chama o Monte da Quarentena, de 323 metros de altura, a uns 4 quilômetros da moderna Jericó. O deserto para onde Jesus Cristo foi levado era muito seco, possuía muitas pedras e era cheio de profundas regueiras. Em São Marcos, isto mesmo, no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 13, diz que Jesus vivia entre as feras, indicando a sua extrema solidão. Estes animais viviam naquele lugar desabitado e eram, sobretudo, chacais, isto é, mamíferos ferozes. Viviam também ali raposas, águias e outras aves de rapina. São Mateus especifica que Jesus foi ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Está claro que ele, que nosso Senhor, não foi ali, não foi para o deserto para passar férias ou descansar. São João Crisóstomo escreve: como o Senhor fazia todas as coisas para nos ensinar, quis também ser conduzido ao deserto e ali travar combate com o demônio, a fim
de que os batizados, se depois do batismo sofrem maiores tentações, não se assustem com isso, como se fosse algo inesperado, escreve São João Crisóstomo. Católico, Jesus Cristo foi tentado porque assim o quis, isso mesmo, porque assim o quis, por amor a nós e para a nossa instrução. Jesus Cristo quis ensinar-nos, ao permitir ser tentado, como devemos lutar e vencer nas nossas tentações, isto é, confiando em Deus, rezando e com a fortaleza, isto mesmo, com a fortaleza. Na carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 2, versículo 18 diz: pois, tendo ele mesmo sofrido pela tentação, é capaz de socorrer os que são tentados. Repito esse trecho da carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Pois, tendo ele, isto é, Jesus, sofrido pela tentação, é capaz de socorrer os que são tentados. Por outro lado, estas tentações de Jesus no deserto têm uma significação muito profunda na história da salvação. Todos os personagens, isto mesmo, todos os personagens mais importantes da história sagrada foram tentados e provados. Adão e Eva, Abraão, Moisés, o próprio povo eleito e assim também o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele, ao rejeitar as tentações diabólicas, reparava as quedas dos homens antes e depois dele, preludia as futuras tentações de cada um de nós e as lutas da Igreja Católica contra as tentações do poder diabólico. Católico, passemos agora ao versículo 2 do capítulo 4 do Evangelho de São Mateus. No versículo 2 diz: por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Repito o versículo 2 do capítulo 4 do Evangelho de São Mateus. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Jesus Cristo, prezado católico, depois de ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, teve fome, como qualquer homem nas mesmas circunstâncias. Antes de começar a sua obra messiânica e, portanto, de promulgar a nova lei ou Novo Testamento, Jesus, o Messias, prepara-se com a oração e o jejum no deserto. Está claro que não foi com bebedeira, glutonaria ou com barulho que ele se preparou, mas foi no silêncio, com jejum, oração e no deserto. Moisés fez o mesmo antes de promulgar, em nome de Deus, a lei antiga do Sinai. No livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 28 diz: Moisés esteve ali com Deus 40 dias e 40 noites, sem comer pão, nem beber água. Ele escreveu nas tábuas as palavras da aliança. Também Elias caminhou 40 dias no deserto para levar até o fim a sua missão de fazer renovar o cumprimento da lei. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8 diz: levantou-se, comeu e bebeu, e depois, sustentado por aquela comida, caminhou 40 dias
e 40 noites até a montanha de Deus, o Horebe. Ainda falando do versículo 2, a Igreja Católica Apostólica Romana, a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, segue as pegadas do Salvador ao estabelecer anualmente, isto é, a cada ano, o tempo do jejum quaresmal. Com este espírito de piedade, nós católicos devemos viver cada ano o tempo da quaresma. Infelizmente, a maioria dos católicos vivem a quaresma como pagãos, isto mesmo, como pagãos, com bailes, bebedeiras, carnaval temporão, barulho, etc. O Papa João Paulo II escreve: pode-se dizer que Cristo introduziu a tradição do jejum de 40 dias no ano litúrgico da Igreja, porque ele mesmo jejuou 40 dias e 40 noites antes de começar a ensinar. Com este jejum quaresmal, a Igreja, em certo sentido, é chamada cada ano, a seguir o seu Mestre e Senhor, se quer pregar eficazmente o seu Evangelho, escreve o Papa João Paulo II. Será que os católicos estão seguindo o Mestre Jesus ou o mundo inimigo das almas? Dê uma olhada, católico, à sua volta e você verá. Infelizmente, a maioria dos católicos profanam o tempo da quaresma. Católico, do mesmo modo, o retiro de Jesus no deserto convida-nos a prepararmos-nos com a oração e a penitência antes de empreendermos qualquer atividade ou decisão importante na nossa vida. Antes de tomarmos uma decisão, precisamos rezar e fazer penitência. E seria agradável a Deus e um bem imenso para a nossa alma se jejuássemos ao menos uma vez por mês a pão e água. Quem for generoso, aquele católico que possui um coração generoso, faça mais de uma vez por mês e não se arrependerá, isto mesmo, não se arrependerá na hora da morte, na hora do juízo. Prezado católico, 40 dias e 40 noites passou Jesus no deserto, sem tomar alimento algum. No Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 2 diz: nada comeu nesses dias. Neste longo período, Jesus viveu unido a seu Pai, ao Pai eterno. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E hoje existem milhões de católicos que não são capazes de renunciar sequer um pouco de alimento por amor a Deus e pelo bem de sua alma. Muitos sentem nojo só em ouvir falar em renúncia e penitência. Para milhões de católicos, a quaresma só existe no papel, porque na prática é zero, isto mesmo, é zero. São João Maria Vianney escreve: Jesus diz-nos que se não fizermos penitência, todos pereceremos. Tudo se compreende facilmente. Desde que o homem pecou, todos os seus sentidos se rebelaram contra a razão. Por conseguinte, se quisermos que a carne esteja submetida ao espírito e à razão, é necessário mortificá-la. É necessário mortificar a carne. Se quisermos que o corpo não faça guerra à alma, é preciso castigá-lo e a todos os seus sentidos. Se quisermos ir a Deus, é necessário mortificar a alma,
com todas as suas potências, escreve São João Maria Vianney. Católico, passemos agora aos versículos 3 e 4 do capítulo 4 de São Mateus. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Repito, os versículos 3 e 4 do capítulo 4 do Evangelho de São Mateus. Então, aproximando-se o tentador, isto é, Satanás, disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois destes 40 dias e 40 noites de jejum, em que a natureza humana de Jesus se encontra debilitada, isto é, enfraquecida, aproximou-se o tentador, o demônio, isto é, o atrevido diabo, para lhe armar a primeira armadilha. O Evangelho mostra-nos o príncipe dos demônios aproximando-se de Nosso Senhor de modo insidioso, falso, provavelmente com forma humana. Ele, isto é, o demônio, diz a Nosso Senhor: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 3. É lógico que Jesus estava com muita fome. Embora pudesse fazer esse milagre, transformar pedras em pães, prefere continuar a confiar no Pai e não realizá-lo, porque não entra no seu plano de salvação. Católico, a proposta do demônio nesta tentação não tinha razão de ser dentro do plano de redenção, já que iria em benefício exclusivo de Jesus Cristo, que era matar a sua fome. Com a sua intenção, o diabo parece querer certificar-se sobre se Jesus Cristo é verdadeiramente Filho de Deus, pois, embora seja verdade que se mostra informado acerca da voz do céu no batismo, o diabo vê um contrassenso, um absurdo, um disparate em que Jesus seja Filho de Deus e, por outro lado, sinta fome. Católico, com a sua posição perante a tentação, Jesus Cristo vem ensinar-nos que as nossas petições a Deus não devem ser, em primeiro lugar, acerca das coisas que se podem conseguir com esforço pessoal, nem que vão exclusivamente em benefício próprio, mas antes, acerca das que vão encaminhados para a santidade. O diabo disse a Jesus Cristo: manda que essas pedras se transformem em pães. O pão, isto mesmo, o pão, alimento do corpo, alimento do nosso corpo, a vida sensual em todas as suas manifestações. Eis onde o demônio tenta afogar a alma, isto é, na busca do pão, na busca do material, na preocupação só com o material. Católico, lança um olhar sobre o mundo, isto mesmo, lança um olhar com sinceridade sobre o mundo. Quanta gente corre, agita, sua, sofre, somente atrás de interesses materiais, pelo pão,
para ganhar dinheiro, para conseguir bens, para gozar dos prazeres, etc. Até parece que o corpo é o imortal e não a alma. Isto mesmo, essa preocupação com o material, até parece que o corpo é o imortal e não a alma. Quanta loucura de milhões de católicos! Milhões de católicos profanam os domingos e os dias santos de guarda pelo pão. Isso mesmo, pelo pão, exatamente pelo pão. Trabalham aos domingos e dias santos de guarda, somente atrás do pão, somente com a intenção de saciar o corpo, e não se preocupam com a própria alma imortal, não se preocupam com a própria salvação. Muitos, por causa do dinheiro, atropelam e pisam na justiça, ficam cegos e desorientados, outros brigam com ódio pelos bens materiais. Quantas guerras nas famílias por causa de uma herança, isso mesmo, quantas guerras, xingos, até assassinatos nas famílias por causa de uma herança. Outros transgridem qualquer lei para gozar dos prazeres, até parecem cavalos selvagens. Quanta loucura, quanta cegueira há dos católicos que se preocupam somente com o material, esquecendo da sua alma imortal. Hoje, infelizmente, milhões de pessoas consentem nesta tentação, esquecem da salvação da própria alma para correrem desesperadamente atrás dos bens materiais. Não reservam nenhum horário para a leitura espiritual, para a oração, porque estão preocupadas somente em satisfazer todos os prazeres do corpo. Eis onde milhões colocam os seus desejos. Isto mesmo, no prazer do corpo, somente atrás do material, atrás das coisas caducas da terra, atrás daquilo que passa. Santo Ambrósio escreve: não era esta a fome que atormentava Jesus, era sim a fome das almas. Repito o que escreve Santo Ambrósio: não era esta a fome que atormentava Jesus, e sim a fome das almas. Por isso, Jesus Cristo respondeu ao demônio: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 4. A resposta de Jesus é um ato de confiança na providência de Deus. Quem o levou para o deserto, como preparação da sua obra messiânica, ocupar-se-á de que Jesus não desfaleça. A resposta fica sublinhada pelo fato da resposta de Jesus ser uma evocação de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, onde se recorda aos filhos de Israel como Deus os alimentou miraculosamente com o maná do deserto. Assim, pois, Jesus, em contraste com o antigo Israel, que se impacientou perante a fome no deserto, entrega confiadamente o seu cuidado à providência do Pai. As palavras de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que Jesus pronuncia, associam as imagens de pão e palavra como saídas ambas da boca de Deus. Deus fala e faz surgir o alimento do maná. Católico, lembre-se de que não só de pão vive o homem, isto mesmo, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está claro que você possui uma alma imortal. Você não é um toco.
Você possui uma alma imortal e é preciso trabalhar fervorosamente para salvá-la. Como escreve São Pedro, Julião Eimarde: preciso salvar a minha alma, isto é, ganhar o céu, evitar a eternidade do inferno. Não há meio termo. Salvar a minha alma é o fim da minha vida, escreve São Pedro, Julião Eimarde. Infelizmente, milhões de pessoas andam esquecidas da salvação da própria alma, andam esquecidas da salvação da própria alma imortal, como escreve Santo Afonso Maria de Ligório. O negócio da eterna salvação é, sem dúvida, o mais importante e, contudo, é aquele de que os cristãos mais se esquecem, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. E você, católico, você está preocupado com a salvação de sua alma ou você é um toco? Você se preocupa em salvar a sua alma imortal ou você é um toco colocado ali no meio do pasto ou no meio de uma floresta? Você já parou para pensar que você possui uma alma imortal? Você trabalha fervorosamente para salvá-la? Católico, pare com tanta correria atrás do material. Pense mais na salvação de sua alma imortal, como fala nosso Salvador Jesus Cristo. Com efeito, fala nosso Senhor, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se arruinar a sua vida? Repito o que fala nosso Salvador Jesus Cristo. Com efeito, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua vida? Está no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 36. Passemos agora aos versículos 5, 6 e 7 do capítulo 4 do Evangelho de São Mateus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Na primeira tentação, Jesus Cristo mostrou um total abandono em Deus. Agora, o demônio quer induzi-lo a uma confiança presunçosa, cheia de vaidade. No versículo 5 diz que o diabo leva Jesus consigo à cidade santa. Não quer dizer que o diabo o obrigasse a segui-lo com violência, nem que Jesus o acompanhasse amigavelmente. Orígenes escreve: Jesus seguia o diabo como um atleta que voluntariamente caminha para a luta. E São Gregório Magno também diz: quem considere como permitiu nosso Senhor ser tratado na sua paixão, não estranhará que permitisse também ao demônio comportar-se com ele dessa maneira, escreve São Gregório Magno. Católico, a cidade santa era Jerusalém, centro judaico. O pináculo parece referir-se a algum dos ângulos dos pórticos do templo que se levantavam sobre a torrente Cedron, a 180 metros de altura sobre o fundo da torrente. De uma destas alturas, segundo a tradição, foi precipitado São Tiago o Menor. No versículo 6, o diabo diz a Jesus Cristo:
Se és o Filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Católico, Santo Agostinho escreve, as heresias nasceram por se entenderem mal as escrituras que são boas. Repito o que escreve o grande Santo Agostinho. As heresias nasceram por se entenderem mal as escrituras que são boas. O católico deve estar alerta perante falsas argumentações que pretendem basear-se na Sagrada Escritura. Como estamos vendo neste trecho da Palavra de Deus, do Evangelho de São Mateus, o demônio apresenta-se algumas vezes como exegeta da Bíblia, interpretando-a como lhe convém. Veja como ele é atrevido. Ele é realmente um exegeta ridículo e enganador. Por isso, qualquer interpretação que não esteja de acordo com a doutrina católica contida na tradição da Igreja deve ser rejeitada. Isto mesmo, deve ser rejeitada. Normalmente, o erro da heresia consiste em fixar-se nos passos da Escritura, da Bíblia, com exclusão de outros, interpretando-os a seu bel prazer, perdendo de vista a unidade da Escritura e a totalidade da fé. Lembre-se, católico, de que o demônio é atrevido. Isso mesmo, o demônio é atrevido ao ponto de citar a Sagrada Escritura, de citar a Palavra de Deus. Essa tentação era aparentemente capciosa, astuciosa. Se Jesus recusasse pular da altura, demonstraria que não confiava em Deus plenamente. Se aceitasse pular, obrigaria Deus a enviar em proveito pessoal os seus anjos para salvá-lo. Jesus Cristo, nosso Salvador, nega-se a fazer milagres inúteis por vaidade ou por vanglória. Ele não é um exibicionista, como muitos de hoje, que fingem fazer curas, mas que tudo não passa de falsidade, porque os hospitais continuam cheios de enfermos, cheios de pessoas doentes. Prezado católico, devemos estar atentos para saber rejeitar tentações semelhantes, como, por exemplo, o desejo de montar em benefício próprio falsas argumentações que pretendem fundar-se na Sagrada Escritura, e a atitude de quem pede e até exige provas ou sinais extraordinários para crer. Essas pessoas se esquecem de que Deus nos dá no meio da nossa vida cotidiana graças e testemunhas suficientes para iluminarem o caminho da fé. Católico, o demônio disse a Jesus: lança-te daqui para baixo. O maligno, isto é, Satanás, repete a todo homem que peca, isto mesmo, ele repete a todo homem que peca as mesmas palavras. Tu estás no alto, ó homem, sobre os méritos, sobre a graça de Deus, você está próximo de Deus, lança-te daqui abaixo, no inferno, onde eu estou a atormentar-me. Assim diz Satanás ao homem que peca. E infelizmente, milhares de pessoas aceitam o convite da serpente infernal e se perdem eternamente. Mergulham no mar de fogo do inferno, onde serão atormentadas para sempre. No versículo 7,
Jesus Cristo responde a Satanás: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. A resposta de Jesus perante esta segunda tentação é de novo uma rejeição radical, porque aceitá-la seria tentar a Deus. Para isso, nosso Senhor emprega uma frase do livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, não tentarás o Senhor teu Deus, referindo com ela o que está escrito no livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 2, em que os israelitas, ao faltar-lhes a água, exigem a Moisés um milagre, e Moisés lhes responde: por que tentais a Deus? Católico, tentar a Deus é completamente diverso de confiar nele. Tentar a Deus é expor-se vaidosamente a um perigo desnecessário, contando sem motivo com uma ajuda extraordinária de Deus. Tentar a Deus é também pedir-lhe provas por causa da incredulidade e arrogância humanas. O primeiro ensinamento desta cena evangélica é que, se alguma vez ocorresse ao homem pedir ou quase exigir de Deus provas ou sinais extraordinários, isso seria uma clara tentação a Deus. E você, católico, você tem o costume de tentar a Deus? De se expor a perigos e pedir que Deus o proteja? Deixe de estupidez, católico. Seja uma pessoa normal. Deus não é obrigado a ajudar uma pessoa caprichosa. Católico, passemos agora aos versículos 8, 9 e 10 do capítulo 4 do Evangelho de São Mateus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Nesta última tentação, o demônio oferece a nosso Senhor toda a glória e poder terreno que um homem pode ambicionar e cobiçar. O demônio promete sempre mais do que pode dar. O demônio realmente é ridículo e enganador. A felicidade está muito longe das mãos do Satanás, está muito longe das mãos dessa serpente infernal. Toda a tentação é sempre um logro, um engano miserável. Mas para nos experimentar, isto mesmo, para nos experimentar, o demônio conta com a nossa ambição. E a pior ambição, prezado católico, a pior ambição é desejar a todo custo a glória pessoal, a ânsia de nos procurarmos a nós mesmos nas coisas que fazemos e projetamos. Muitas vezes, o pior dos ídolos é o nosso próprio eu. Isto mesmo, muitas vezes, o pior dos ídolos é o nosso próprio eu. Temos que vigiar. Isso mesmo, temos que vigiar. Em luta constante, porque dentro de nós permanece a tendência de desejar a glória humana. Apesar de termos dito ao Senhor Jesus repetidamente que não queremos outra glória que não a dele. Católico, antes de cometer o pecado, a pessoa vê no fruto proibido a verdadeira felicidade. Mas é tudo um engano, é tudo um engano. E a ingênua alma do homem, por detrás da lisonja de ser rainha, é feita escrava de Satanás. Adora-me, comete esse pecado, diz o demônio,
e serás um rei. Puro engano, puro engano. Infeliz do católico que escorrega na saliva de Satanás. Esse católico viverá na mais fria ilusão. Isso mesmo, na mais fria ilusão. No versículo 10 do capítulo 4 de São Mateus, Jesus diz ao demônio: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Num segundo, prezado católico, Jesus enxotou o demônio. Isso mesmo, enxotou o demônio. Porém, 40 dias, na solidão, Jesus gastou em mortificar a sua carne. Grande ensinamento para nós, católicos. Grande ensinamento para nós. Quando se sabe dominar os próprios instintos, o demônio não passa de um covarde que foge à primeira ejaculatória ou de um pouco de água benta, como escreve Santa Teresa d'Ávila. De nenhuma coisa fogem tanto os demônios para não voltar como da água benta, escreve Santa Teresa d'Ávila. Católico, Jesus respondeu energicamente a Satanás: vai-te, Satanás, faça você também o mesmo. Não dialogue com essa serpente infernal, senão você acabará caindo. Isto mesmo, acabará caindo. Faça o sinal da cruz, chame por Jesus Cristo e grite com o coração: eu adoro a Deus. Só nele e na sua vontade está a minha paz. Retira-te, Satanás. São José Maria Escrivá diz: aprendamos desta atitude de Jesus. Durante a sua vida na terra, não quis sequer a glória que lhe pertencia, pois, tendo direito a ser tratado como Deus, assumiu a forma de servo, de escravo. Continua o santo. O cristão sabe, portanto, que toda a glória é para Deus e que não pode servir-se da sublimidade e grandeza do Evangelho como instrumento de interesses e de ambições humanas, escreve São José Maria Escrivá. E você, católico, você enxota a Satanás ou gosta de conversar com ele, de conversar com essa serpente infernal? Cuidado, católico, cuidado. Satanás te seduzirá com as suas falsas promessas e a sua ruína será total. Passemos agora ao último versículo, isto é, o versículo 11 do capítulo 4 do Evangelho de São Mateus. Com isso, o diabo deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Católico, também nós somos ajudados pelos anjos, que são mensageiros de Deus. No livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 20 diz: eu mandarei um anjo diante de ti, para que te defenda no caminho e te faça chegar ao lugar que te dispus. Livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Isto torna-se realidade na vida de cada um de nós, na vida de cada homem. A missão dos anjos, prezado católico, é auxiliar os homens contra as tentações e perigos, e trazer ao coração dos homens boas inspirações. São os anjos nossos intercessores, os nossos custódios, e prestam-nos o seu auxílio quando os invocamos. Também pode prestar-nos ajudas materiais, se são convenientes para o nosso fim sobrenatural ou para o dos outros. Especialmente podem colaborar conosco no apostolado, na luta contra as tentações
e contra o demônio, e também nos ajuda na oração. São João da Cruz escreve: além de levarem a Deus as nossas notícias, trazem os auxílios de Deus às nossas almas e apresentam-nos como bons pastores, com comunicações doces e inspirações divinas. Os anjos defendem-nos dos lobos, que são os demônios, e amparam-nos, escreve São João da Cruz. E você, católico, você confia no seu anjo da guarda? Você pede que ele o proteja? Ou você nem sabe que possui um anjo que te protege? Católico, a vitória é consequência da perseverança na luta. Isto mesmo, a vitória é consequência da perseverança na luta. Ninguém é coroado, isto mesmo, ninguém é coroado sem ter vencido. No livro do Apocalipse de São João, capítulo 2, versículo 10 diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei da coroa da vida. Repito, esse trecho do Apocalipse de São João, capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei da coroa da vida. Os anjos que servem a Jesus Cristo, depois de ter resistido às sucessivas tentações, mostram-nos a alegria interior que Deus dá ao que se opõe com esforço à tentação diabólica. Nunca estamos sós na tentação ou na dificuldade. O nosso anjo nos ajuda. Estará ao nosso lado até o momento em que abandonarmos este mundo e depois acompanhar-nos-á no juízo. O cônego Duarte Leopoldo escreve: esta refeição de Jesus é a imagem do festim que Deus serve à alma vitoriosa. O momento que se segue à vitória é o mais delicioso de todos os momentos. Católico, rezemos agora com atenção, devoção e respeito, essa oração composta por Santo Afonso Maria de Ligório. Ó meu amabilíssimo Jesus, vejo que no passado caí e recaí tão miseravelmente, porque me descuidei de imitar os vossos diversos exemplos. Arrependo-me de todo o coração, peço-vos perdão e prometo que para o futuro serei mais cuidadoso. Mas fortalecei a minha fraqueza, eu vos peço pela mortificação que praticastes, abstendo-vos por 40 dias de toda a alimentação, e pela humildade que mostrastes, permitindo ao demônio que vos tentasse, como a qualquer outro filho de Adão. Doce coração de Maria, sede nossa salvação.